Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Líder Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra, no 11º capítulo, cujo título é Da Proibição de Evocar os Mortos, e hoje vamos ver a segunda parte do item 4 deste capítulo. Estávamos vendo ontem trechos de Isaías falando sobre a proibição de se evocar os mortos, não é? E terminamos aqui num trecho, Isaías falando agora, e aqui Kardec diz, não é? No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. E aqui abre aspas. Vinde a mim, vós outros, filhos de um adivinhador, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem zombais? Contra quem abristes a boca e lançastes vossas línguas penetrantes? Não sois filhos pérfidos e descendentes bastardos, vós que procurais a vossa consolação nos vossos deuses. Então aí, olha só, a referência clara ao politeísmo, não é? Vossos deuses. Os judeus são monoteístas, mas Kardec vinha tirando o povo do Egito, que foi profundamente influenciado durante o longo tempo que esteve no Egito pela cultura egípcia, que era politeísta, não é? Então, não sois filhos pérfidos e descendentes bastardos, vós, que procurais a vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificais os vossos filhos pequenos nas torrentes sob as rochas avançadas, aqui fazendo referência aos sacrifícios humanos de bebês, coisas lá daquela outra civilização. Tendes colocado a vossa confiança nas pedras da torrente, ou seja, não em Deus, não é? Espalhastes licores para honrar as pedras, são os rituais, esses rituais daquela outra civilização. Ofertaste-lhes sacrifícios. Depois disso, a minha indignação não se incendiará? Como não? Totalmente afastados de Deus, não é? Então, isso está em Isaías no capítulo 57, versículos 3, 4, 5 e 6. Mas isso vimos ontem. Estamos só porque agora ele vai fazer referência a essa parte. E aí Kardec nos diz, estas palavras são inequívocas. Provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por objetivo a adivinhação e que delas se fazia um comércio. Estavam associadas às práticas da magia e da feitiçaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés, pois, tinha razão em proibir essas coisas e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Então, se vamos estabelecer uma dinâmica de comunicação entre os dois planos, o encarnado e o desencarnado, o material e o espiritual, esse fim, o objetivo, deve ser moralizante e totalmente gratuito. Dai de graça o que de graça recebestes. Não é?
moralizante, consolador e religioso, já que os espíritas não sacrificam as crianças pequenas, nem derramam licores para honrar os deuses, que não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem aos agúrios para conhecerem o futuro que Deus sabiamente ocultou dos homens, que repudiam todo o tráfico da faculdade mediúnica que alguns receberam de se comunicarem com os espíritos, que não estão movidos nem pela curiosidade, nem pela cupidez. Quem? Os espíritas. Mas estão movidos por um sentimento piedoso e pelo único desejo de se instruírem, de se melhorarem e de aliviarem as almas sofredoras. A proibição de Moisés não lhes diz respeito de modo algum. É o que teriam visto aqueles que a invocam contra eles. Ou seja, de que falaria contra os espíritas. Não é? Aqueles que a invocam contra eles. Contra quem? Contra os espíritos. Se tivessem aprofundado esses críticos, não é? Comparando os espíritas a esses que faziam essas coisas ao tempo de Moisés, se tivessem aprofundado melhor no sentido das palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe nenhuma comparação entre o que se passava com os hebreus e os princípios do Espiritismo. Bem mais, que o Espiritismo condena precisamente o que motivava a proibição de Moisés. Então, está totalmente de acordo, não é? Mas, cegos pelo desejo de encontrarem um argumento contra as ideias novas, aqui se referindo à doutrina espírita, não se aperceberam que esse argumento é completamente falso. A lei civil de nossos dias pune todos os abusos que Moisés queria proibir. Então, ao tempo ali de Kardec, a lei civil proibia os abusos que Moisés, já ao tempo dele, proibiu e queria reprimir. Se Moisés decretou a pena de morte contra os delinquentes, foi porque precisava de meios rigorosos para governar esse povo indisciplinado, seu povo que tirou do Egito. Também a pena de morte está prodigalizada em sua legislação, a de Moisés, não é? Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não existiam nem prisões, nem casas de correção no deserto. Eles estavam em trânsito. Vão parar para construir e vão deixar a pessoa lá naquela prisão e vão embora. Não estavam parando e ficando. Não, estavam em trânsito. E seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Não podia aumentar a sua penalidade, como se faz em nossos dias, ou seja, colocar uma pena alta, né, de anos e tal. É, pois, erradamente que se apoia na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Então, ele não falou de morte porque é terrível a questão da evocação dos mortos. Ele falou de morte porque não tinha outra forma de penalizar naquela travessia do deserto, que durou 40 anos. Então, vai punir como? Se não punisse de uma forma contundente, não ia parar. Então, seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital, que é a pena de morte, para todos os casos em que ele a aplicava? Aliás, por que reviver com tanta insistência este artigo
quando se silencia o começo do capítulo que proíbe aos sacerdotes possuírem bens na terra. E a igreja possui bens na terra, não é? Sim, proíbe os sacerdotes têm que abrir mão disso. Mas eles são sacerdotes até morrer, então eles acabam tendo o usufruto dos bens, não é? Aliás, por que reviver com tanta insistência esse artigo quando se silencia o começo do capítulo, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens na terra, de terem parte em alguma herança, porque é o próprio Senhor a sua herança? Isto aqui está baseado, está falando que está baseado em Deuteronômio, o livro do Antigo Testamento, capítulo 28, versículos 1 e 2. Agora, item 5. Há duas partes diferentes na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada no Monte no Monte Sinai, que é o quê? Os 10 mandamentos, a tábua das leis, não é? Em pedra, que foi escrita, fenômeno de escrita direta. Então, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a primeira revelação das leis de Deus. Então, a lei de Moisés está dividida em duas partes. A lei de Deus, propriamente dita, os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, que foi feita por Moisés. E essa proibição de se evocar os mortos está na lei de Moisés. E a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma invariável, ou seja, a lei de Deus. A outra se modifica segundo os tempos, a lei dos homens. E não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto. Nossa, são 3.500 anos. Não dá, não é? A lei de Deus é uma coisa, ela é perfeita, cabe em todos os tempos. Mas a lei de Moisés é uma lei humana, e essa progride conosco, a humanidade. Então, voltando. Não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto, não menos que os capitulares de Carlos Magno não poderiam se aplicar na França no 19º século. Então, ele está comparando que não podemos usar as leis de Moisés para hoje, 3.500 anos depois, como também não poderia a França, ao tempo de Kardec, 19º século, usar também o regimento feito por Carlos Magno. Quem sonharia, por exemplo, reviver hoje esse artigo da lei mosaica? Ele vai trazer um artigo da lei mosaica, ok? E pergunta, vai trazer, e antes ele pergunta, quem reviveria esse ordenamento de Moisés? Se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, e que disso morram, o boi será lapidado, o boi vai morrer apedrejado. E não se comerá de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Sentido. Isso está em Êxodo, mas fazia sentido há 3.500 anos atrás. É isso que Kardec está trazendo. Para aquele povo fazia sentido, nem vamos discutir por quê. Mas hoje não faz mais. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 21, versículo 28 e seguintes.
Ainda diz Kardec, este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, todavia, por finalidade punir o boi e pagar o seu senhor simplesmente. Este artigo, que não nos parece tão absurdo. Perdão. De novo. Este artigo, ou seja, esse trecho de Êxodo, que nos parece tão absurdo, não tinha, todavia, por finalidade punir o boi e pagar o seu senhor. Simplesmente equivalia ao confisco do animal por causa do acidente, para obrigar o proprietário a mais vigilância. Então, o proprietário perdia o boi. Por quê? Porque não tomou conta do boi e o boi feriu uma pessoa. A perda do boi era a punição ao seu dono, punição que deveria ser. Então, não era o boi que era punido, era o dono que era punido, ficando sem o boi. Precisava apedrejar o pobrezinho. Então, a perda do boi era a punição ao seu dono, punição que deveria ser bastante sensível em um povo pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra. Ou seja, tinha que ser bem impactante para que ele tomasse conta e aquilo não voltasse a acontecer. Entretanto, essa lei não devia aproveitar a ninguém. Por isso, era proibido comer-lhe a carne. Ou seja, ele ia perder o boi, mas ninguém ia ganhar o boi. O boi ia ser totalmente inutilizado porque era proibido comer a carne. Outros artigos, ou seja, outros trechos do texto bíblico, estipulam o caso em que o dono é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela está previsto até os mínimos detalhes. Ou seja, Moisés se aprimorou, se esforçou mesmo em cuidar de vários detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, estavam segundo as circunstâncias em que Moisés se encontrava, assim como seu povo. Certamente, se Moisés retornasse hoje para dar um código, para fazer uma legislação para o seu povo, para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria a dos hebreus. Ia fazer outra, já não valeria mais. Então é isso. Ficamos hoje por aqui. Vimos hoje o final do item 4 e o item 5. Amanhã retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.